Impactante revelação. O CEO que a buscava há 20 anos surpreende ao ser o namorado pobre. Maria sempre soube que a vida era uma luta constante. Desde pequena, cresceu ouvindo as histórias de seus pais, trabalhadores humildes que se desdobravam para garantir que ela tivesse oportunidades que eles nunca tiveram. Seu maior sonho era conquistar um diploma e, quem sabe, um lugar ao sol. Mas havia um combustível que a movia, um amor que transcendia qualquer aspiração. Rafael, seu primeiro amor. A lembrança dele estava sempre presente, uma chama acesa no seu coração, mesmo após os anos. Agora, com apenas 30 e poucos anos, Maria tornou-se a CEO de uma grande empresa. Vestida em trajes formais, passava os dias analisando contratos e buscando lucros. Mas à noite, sozinha em seu apartamento moderno, o vazio apertava seu peito como um fecho de zíper. O amor que um dia sentirá por Rafael parecia ecoar no silêncio da sua vida, um eco que ela tentava ignorar, mas que sempre voltava, mais forte, como um lembrete de seus dias mais simples e felizes. Certa noite, enquanto se arrumava para uma festa de gala, a ansiedade dançava dentro dela. O ambiente prometia extravagância, repleto de pessoas influentes e poderosas. Mas ao cruzar a porta do salão, sentiu um frio na barriga e as inseguranças voltaram, como fantasmas do passado. O brilho das luzes refletia não apenas sorrisos, mas os sonhos não realizados de sua juventude. Então, no meio da multidão, seu coração parou. Era ele. Rafael, agora um homem forte e seguro, com o brilho nos olhos que uma vez a iluminou. Maria, quanto tempo! Suas palavras soaram como música, e em um instante, o mundo ao redor desapareceu. As lembranças dos dias simples, das promessas de um futuro juntos e a dor da separação a invadiram. Ele não era mais o garoto pobre que ela conhecia, mas um próspero empreendedor, respeitado na comunidade. A alegria se misturou a um aperto no coração. Como pôde ele superar tanto enquanto ela se via presa em suas próprias contradições? Havia um peso em seu peito, lembrando-a de suas diferenças. Quem era ela, a CEO, diante de Rafael, que havia se reerguido, enquanto a música soava, o olhar ao redor a julgava, observando aquele reencontro inesperado. Maria sentiu-se exposta, questionada pela elite que a cercava. Ela sabia que o brilho no olhar de Rafael fomentava em seus pensamentos novas formas de se avaliar. Você sempre foi boa demais para mim, mas o subtexto era claro, ele também teria sua história a contar. Um misto de insegurança e esperança tomou conta dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria se viu dividida em uma dança de emoções, enquanto a atmosfera ao redor pulsava com sorrisos e olhares avaliativos. A cada palavra trocada com Rafael, a conexão que um dia tiveram se tornava mais palpável. As feridas do passado parecia que poderiam ser reabertas, mas ela se desesperava. Poderia um amor que a fez sentir tão viva um dia voltar a florescer? As luzes da festa piscavam, e uma pergunta ecoava em sua mente. Ela seria capaz de enfrentar os medos e preconceitos que delimitavam seu mundo? O futuro já não parecia tão claro. Maria sentiu seu coração acelerar à medida que as palavras se desenrolavam entre eles. Era como se o tempo tivesse parado e cada risada, cada memória, fossem ondas quebrando na praia de sua mente. Em meio a blusas de seda e joias brilhantes, ela via apenas Rafael. O homem que sempre a compreendeu, que conhecia até os segredos mais ocultos de seu coração. Você está deslumbrante, ele disse, um sorriso sincero iluminando seu rosto. As palavras dele a envolviam como um cobertor aquecido nos dias frios. E, por um momento, o peso do mundo pareceu se dissipar. Mas logo a sombra da comparação voltou, trazendo com ela as dúvidas que há muito acompanhavam. E se ele se lembrasse dela apenas como a menina que sonhava alto? E se a vida a separou de tudo que poderia ter sido? A mente de Maria girava como uma montanha-russa, alternando entre nostalgia e insegurança. Rafael, pensei que você nunca mais apareceria, ela murmurou. A sinceridade no seu tom fez os olhos dele brilharem com uma intensidade que ela não via há muito tempo. Eu sempre estive por aqui, Maria, mesmo que distante. O que houve com nós dois nunca se apagou por completo, Rafael respondeu, e a maneira como ele falou fez o mundo ao redor desaparecer novamente.
Eles estavam apenas eles dois, em um universo onde nada mais importava. A música baixou e a multidão ao redor começou a se dispersar. Maria se viu num momento íntimo, quase mágico. É incrível o quanto você mudou, ele continuou, sem tirar os olhos dela. Mas ainda é a mesma, não é? A mesma garota que sonhava em mudar sua vida, que queria mais do que o que a sociedade oferecia. Ela sorriu timidamente, lembrando-se dos planos que fizeram juntos antes de suas vidas evoluírem em direções tão opostas. E você? O que aconteceu com seus sonhos? Perguntou, curiosa. Eu lutei. E ainda luto, ele disse, a voz agora mais séria. Mas o que eu mais aprendi nesse caminho é que algumas coisas nunca devem ser deixadas para trás. Algumas pessoas, sobretudo. As palavras dele a tocaram profundamente, como uma melodia familiar. Mas, assim que um sorriso frágil se formou em seus lábios, a realidade deu uma chacoalhada. Rafael era um homem de sucesso, um empresário respeitado, enquanto ela era uma CEO, mas dentro de um mundo que parecia sufocá-la, ainda presa a um passado que impedia de avançar. Mas somos diferentes agora, ela sussurrou, um nó se formando em sua garganta. O que ela realmente sabia sobre a vida dele nos últimos anos? A vida de Rafael tinha sido fácil como a dela, cheia de glamour, ou ele também enfrentou suas batalhas silenciosas? O que ela poderia oferecer a alguém que alcançou tanto? Houve um tempo em que as diferenças pareciam maiores do que o que sentíamos um pelo outro. Ele começou, com um olhar sonhador. Mas eu sou um homem diferente. E acredito que o que temos é especial. Nós dois merecemos redescobrir isso. Maria sentiu um arrepio na espinha, e uma fagulha de esperança acendeu em seu coração. Mas, antes que pudesse responder, um grupo de executivos atravessou o salão, interrompendo seu momento. As risadas eram altas e constrangedoras, e as expressões de superioridade lembraram da realidade que ela tentava ignorar. Será que Rafael estava pronto para lidar com o mundo dela? Desculpe, preciso ir, ela disse, sem saber como escapar daquela conversa que começava a se tornar intensa demais. Afinal, o que uma simples CEO poderia fazer diante de um beijo do passado, agora um homem feito com uma vida inteira pela frente? Deixando Rafael para trás, Maria se afundou na multidão, uma onda de sentimentos agitados a levando de volta sua vida corporativa. Mas algo a impedia de seguir em frente. Um desejo ardente por mais uma chance de mudar, de enfrentar seus medos, de redescobrir o amor que nunca deixou. Enquanto se afastava, percebeu que ainda havia uma decisão a ser tomada. O que ela realmente queria? E, em meio aos ecos da festa, um pensamento surgiu. Embora a vida tenha sido armada em torno de expectativas, nem toda escolha foi feita. A verdade sobre o que sentia por Rafael ainda poderia mudar o que viria pela frente. Quando a noite caiu, a única certeza que Maria tinha era de que o caminho à frente estava mais nebuloso do que nunca, e que o reencontro tinha apenas começado a revelar mais dúvidas do que respostas. Mas era preciso seguir. Afinal, que lugar tinham os sonhos naquela nova realidade? O que estava por vir, afinal, poderia desvirtuar tudo. E uma pergunta fervilhava em sua mente. Até que ponto você estaria disposto a lutar pelo amor que sempre carregou dentro de si? Maria caminhou apressadamente pelo saguão do hotel, cada passo um eco de confusão em seu coração. A festa parecia um mundo à parte, mas agora ela se sentia como um peixe fora d'água. As luzes brilhantes que antes a deslumbravam agora eram apenas um reflexo da sua incerteza. O rosto de Rafael não saía da sua mente, e suas palavras reverberavam como um mantra inquietante. Eu sempre estive por aqui. A declaração dele dançava nas ondas de seus pensamentos, e Maria não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais profundo escondido por trás daquela conversa rápida, algo que precisava ser desvendado. Ela saiu em direção ao lounge, um espaço mais tranquilo, onde as conversas fervilhavam como fogueiras de ano novo. Apostava que muitos ali eram como ela, cercados de sucessos, mas com corações que carregavam cicatrizes invisíveis. Maria pediu um copo d'água e tomou um gole demorado, tentando clarear a mente. A verdade era que, com cada ano, seu amor por Rafael crescia em um canto secreto de sua alma. Mas o quanto isso era real? Será que havia espaço em sua vida agitada para reviver um amor que já parecia ter ficado para trás? Ao olhar para o espelho do bar, Maria viu sua imagem refletida. O vestido brilhava, o cabelo estava impecável, mas a expressão em seu rosto mostrava a luta interna. Como um imã, Rafael a atraía para uma realidade que ela não se sentia pronta para enfrentar. Eles eram produtos de mundos diferentes e isso a aterrorizava. Enquanto sua mente girava, uma figura familiar apareceu ao longe. Era Lucas, seu colega de trabalho e amigo de longas datas, que se aproximou dela com um sorriso típico. Ele notou que algo estava fora de lugar.
Oi, Maria. Você está bem? Olhando para o nada como alguém que tem um dilema existencial, ela forçou um sorriso, mas Lucas era perspicaz. Você ainda está pensando naquele rapaz, não é? Maria suspirou, finalmente decidindo abrir sua vulnerabilidade. Ele é Rafael, Lucas. Nós éramos inseparáveis na adolescência, e agora, parece que tudo voltou de uma vez só. Mas, somos diferentes. Ele tem uma vida tão distinta da minha. Lucas a observou atentamente antes de falar. Sabe, eu sempre admirei o jeito como você se dedicou à sua carreira. Mas isso não significa que você deve colocar barreiras entre você e o que sente. Às vezes, abrir mão de algumas expectativas é o único jeito de encontrar o que realmente desejamos. As palavras dele a atingiram como um golpe de luz. Um misto de esperança e medo surgia no seu interior. E se ela realmente arriscasse? O que poderia acontecer? Quando se virou novamente para procurar Rafael, o coração estava em um turbilhão. Mas, o que ela não esperava era encontrar algo mais, uma cena que a fez parar no lugar. Rafael não estava mais sozinho. Ele estava conversando animadamente com a mulher que sempre fora sua rival, uma figura de destaque no mundo dos negócios. Maria notou os sorrisos e a química palpável entre eles, um clímax de atenção que a fez sentir um frio na barriga. O que isso significava? Estaria Rafael realmente pronto para reviver o que eles tinham, ou se perderia em outra direção, jogando-a de volta aos seus medos antigos? A dúvida envolvia Maria como uma bolha. E agora, mais do que nunca, ela precisava de respostas. Esse amor não pode acabar aqui, pensou. A determinação começou a se solidificar dentro dela. Era a hora de agir. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, um alerta súbito a fez hesitar. Comunicação de um projeto importante interferindo em sua vida pessoal, uma proposta de parceria que poderia mudar tudo. Maria se perguntou se estava preparada para essa nova revelação. Muitas coisas podem mudar no próximo minuto. Ela olhou para Rafael e depois para Lucas, sentindo a pressão da escolha crescer. Ponto que realmente importava: um futuro brilhante em uma empresa ou a chance de um amor que nunca morreu? A resposta estava tão próxima, mas ao mesmo tempo, tão distante. E assim, com o coração desencadeando dúvidas e esperanças, Maria se preparou para o que viria a seguir. Porque, ao final das contas, algo enorme estava prestes a acontecer. O tumulto de sentimentos dentro de Maria a impedia de pensar claramente. Ela olhou para Rafael novamente, que agora conversava animadamente com sua rival. Um aperto no peito a fez retomar o foco na situação. O que ela realmente queria? Era hora de agir, mas o que isso significaria? Maria. A voz de Lucas trouxe-a de volta à realidade. Você está com um olhar distante. Quer conversar? Ela hesitou. Às vezes, compartilhar seus medos parecia mais assustador do que enfrentá-los sozinha. Mas havia algo reconfortante no olhar de Lucas, como um farol em meio à tempestade. É que eu não sei o que fazer, começou, com a voz trêmula. Sinto que o que tenho com ele nunca realmente se foi, mas ao mesmo tempo tenho medo de nos arriscar de novo. Olha para ele, e para ela. Lucas fez um movimento sutil, colocando a mão no ombro dela. Esse seu medo não deve impedir você de buscar o que quer. Às vezes, as coisas não são como parecem. E quem sabe se ele sente o mesmo? Ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Ela se perguntou se realmente teria coragem para tomar essa iniciativa. E se tudo desse errado? E se a ideia de seguir em frente fosse um fardo maior do que ficar parada? Mas um eco na sua mente a cutucava. E se? De repente, um toque sutil no seu braço a fez virar. Era Rafael, com um sorriso que iluminava o ambiente. Oi, Maria. Você estava sumida. Estava me perguntando se poderíamos conversar um minuto? O coração de Maria disparou, como um tambor anunciando uma nova era. As palavras ficaram presas na garganta. O que ela deveria fazer agora? Claro, Rafael. Acho que precisamos mesmo conversar, ela respondeu, tentado manter a voz firme, mas ciente da vulnerabilidade que envolvia. Seguiram para um canto do lounge, longe do barulho e da multidão. O espaço estava mais calmo, e a tensão pairava no ar como expectativa de uma tempestade. Eu percebi sua ausência, ele disse, olhando profundamente nos olhos dela. Você estava tão longe. Eu não sabia o que pensar. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos tumultuados. Eu estive pensando em nós, Rafael. No que éramos, no que poderia ser agora. Mas as coisas mudaram. Eu mudei.
Ele franziu a testa, como se estivesse tentando decifrá-la. Eu também mudei, Maria. A vida nos trouxe caminhos diferentes, mas eu nunca te esqueci. Sempre acreditei que havia algo entre nós que poderia ser explorado novamente. As palavras dele a atingiram como uma onda. Uma mistura de esperança e receio tomou conta dela. Mas e ela? Apontou discretamente para a rival, ainda visível na festa. Vocês estão bem próximos. Rafael sorriu, mas não era um sorriso que transmitia alegria. Isso foi um erro de julgamento. Eu só queria ajudar. Ela tem um projeto em conjunto com a empresa e eu achei que poderia ser útil. A revelação a deixou sem ação. Então, você ainda tem sentimentos por mim? A pergunta pairou no ar, e o silêncio seguinte se tornava ensurdecedor. Rafael olhou para o chão por um momento, como se estivesse buscando as palavras certas. A verdade é que eu sempre estive, Maria. Sempre, de uma forma ou de outra. Nunca deixei de pensar em você. As barreiras que desmontavam entre eles. Mas Maria se sentia perdida. A proposta de parceria estava na sua mente como uma sombra, levantando dúvidas. Ela queria um futuro diferente, mas e se isso significasse abrir mão de um amor que sentia pulsar dentro dela? Rafael, eu não sei. Isso tudo é tão complicado. O sentimento de angústia retornou como uma onda, agora trazendo de volta medos antigos. Antes que ele pudesse responder, um homem bem vestido e cercado de pessoas se aproximou. A presença dele era imponente, e Maria se perguntou quem era. Olhando mais de perto, ela sentiu um choque. Era o CEO da empresa onde trabalhava, o mesmo que havia criticado sua última apresentação em uma reunião. Maria! Ele exclamou, com um sorriso que parecia mais forçado do que genuíno. Finalmente conseguimos nos encontrar. Você é a chave para o nosso novo projeto, e sua carreira pode dar um salto. Mas teremos que agir rapidamente. O tempo não espera. As palavras dele reverberaram em sua mente, interrompendo o momento frágil que estava construindo com Rafael. Maria se viu no meio de uma bifurcação. Qual caminho escolher? E agora, o que realmente importava? Poderia ela encontrar o equilíbrio entre um amor que nunca morreu e uma oportunidade que poderia mudar sua vida? Maria estava prestes a tomar uma decisão que definiria não apenas seu futuro profissional, mas também sua vida pessoal. As luzes da festa brilhavam intensamente, mas sua mente estava mergulhada em questões profundas. O desfecho estava mais próximo do que nunca. O silêncio entre Maria e Rafael se instalou, cada um perdido em suas próprias incertezas. O clima ao redor parecia refletir a tempestade em seu interior, com as risadas e músicas da festa ecoando como meras sombras distantes. Maria sentiu as mãos suando, enquanto seu coração debatia-se entre o amor não resolvido e a pressão da ambição. Como assim, a chave para o nosso novo projeto? Questionou, tentando dar sentido ao que acabará de ouvir. O tom de sua voz era mais firme do que se sentia. CEO, de uma elegância assombrosa, olhou para ela com um brilho nos olhos. Você é talentosa, Maria. Seu projeto foi inovador, e a empresa precisa de pessoas como você para crescer. A concorrência é acirrada e precisamos agir agora. Venha até meu escritório amanhã, e podemos discutir tudo. Ela sentiu o coração acelerar. Uma oportunidade de ouro, algo que poderia dar um novo rumo à sua carreira. Mas, ao mesmo tempo, seu olhar buscou novamente Rafael, que estava agora pálido, parecendo uma sombra do que era. A tensão entre os dois se transformou em um campo de batalha emocional. E você, Rafael? O que pensa disso? Ela sentiu a necessidade de ouvir a opinião dele. Ele hesitou, como se as palavras tivessem se perdido entre seus pensamentos. Isso é incrível, Maria. Você sempre teve um brilho especial. Mas pode ser uma armadilha. Você não quer correr o risco de se distrair com outras coisas, certo? Às vezes, as oportunidades podem mascarar o que realmente importa. O que realmente importava. Essa frase ecoou na cabeça dela. A ambição e o amor estavam em um duelo eterno, e Maria não sabia quem venceria. Eu só quero fazer a coisa certa, respondeu, a angústia transparecendo na voz. Como posso decidir entre um amor que nunca se apagou e uma chance única na carreira? Nesse instante, a rival de Rafael se adiantou, com um sorriso que parecia um tanto cínico. Você não pode perder a oportunidade, Maria. Imagine ser uma das líderes da sua área. E, convenhamos, você realmente quer voltar para o passado? As coisas nunca serão como eram. As palavras dela feriram, mas também despertaram uma determinação dentro dela.
Maria sabia que precisava se afirmar em meio a toda aquela confusão. A vida não é só sobre carreira ou relacionamentos. Eu preciso me encontrar, e isso significa fazer o que me faz feliz. Isso pode significar seguir um caminho diferente. Rafael a observou com uma intensidade que a fez sentir que ele a entendia. Aquela conexão que existia entre eles era palpável, mas a presença do CEO a lembrava da urgência que a cercava. Mário. Ele a interrompeu, aproximando-se com um semblante mais sério. Agora. Essa é uma decisão que você deve fazer por si mesma. Eu, por um lado, estou aqui, e sempre estarei, mas não posso influenciar sua escolha. Maria olhou para Rafael e, em um momento de clareza, viu que o amor dele não era um fardo, mas uma possível base sobre a qual construir seu futuro. Mas a oportunidade do CEO, com sua promessa de crescimento e reconhecimento, também a atraía intensamente. E se eu dissesse que preciso de tempo? Um dia para pensar? Para ouvir meu coração? Perguntou, sentindo-se mais forte a cada palavra. CEO assentiu, mas ela podia sentir sua impaciência. Rafael, por outro lado, parecia aliviado. Isso é tudo o que você precisa, não é? Espaço para decidir. Eu estou aqui para o que você precisar. A festa estava longe de acabar. As luzes ainda brilhavam, e as pessoas dançavam, mas a escolha interna de Maria parecia ter circulado em torno dela de uma forma esmagadora. Ao fundo, a rival lançava olhares desafiadores, como se não quisesse permitir que Maria se sobressaísse. Quando ela finalmente se afastou de Rafael e do CEO, uma nova sensação tomou conta dela, a expectativa. O que viria a seguir? Naquele momento, Maria percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e ela se sentia à beira de uma transformação que poderia moldar não apenas seu futuro profissional, mas também o seu coração. O desafio de equilibrar ambição e amor estava prestes a se intensificar. E no fundo, uma dúvida mais profunda pulsava. Até onde ela estaria disposta a ir para conquistar o que realmente queria? Amanhã, as respostas poderiam ser reveladoras, mas como ela se prepararia para o que estava por vir? Maria não conseguia dormir. As horas pareciam arrastar-se. Cada batida do relógio era como um lembrete das decisões que a aguardavam. A imagem do CEO, sofisticado e carismático, misturava-se com as lembranças de Rafael, seu olhar cheio de amor e uma pitada de preocupação. Ela se virou na cama, puxando os lençóis como se pudesse abafar suas inquietações. Logo cedo, o sol entrou pela janela, trazendo uma luz dourada que preenchia seu quarto. Era um novo dia, mas a sensação de peso em seu peito não diminuía. Maria despertou com a certeza de que aquele seria um divisor de águas em sua vida. Olhando-se no espelho, ela buscou força na própria imagem, buscando aquela mulher determinada que sempre buscou. Precisava se lembrar do que era capaz, não apenas em sua carreira, mas em suas relações. Após um café rápido, Maria decidiu que não poderia se deixar levar pelas dúvidas. Com uma determinação crescente, pegou seu celular e escolheu uma música que energizava seu espírito. Um tempo para refletir era tudo o que ela precisava, e esse tempo estava agora ao seu alcance. Assim que a música começou a tocar, ela sentiu seu corpo reagir. O ritmo pulsante parecia dar vida às suas ideias, e as palavras da rival voltaram à sua mente. Você realmente quer voltar ao passado? Com um suspiro, ela sacudiu a cabeça, decidida a não deixar seu coração a fazer choices precipitadas. Ao chegar à empresa, a atmosfera estava pesada. As pessoas falavam em pequenos grupos, mas Maria se sentia uma outsider nesse cenário. O escritório estava repleto dos exemplares da concorrência, mas a única imagem que habitava sua mente era a do CEO. Ela respirou fundo e começou a organizar suas anotações, enquanto seu coração batia ansiosamente. Quando o horário combinado chegou, Maria se dirigiu ao escritório do CEO. Cada passo parecia ecoar dentro dela, aumentando a expectativa e a ansiedade. Ao entrar, encontrou o CEO sentado de forma imponente, olhando pela janela como se contemplasse o futuro. Ele se virou e, ao ver Maria, um sorriso se formou em seu rosto. Bom dia, Maria, ele disse, com uma voz que transparecia confiança. Estou feliz que você veio. Bom dia, respondeu, buscando manter a firmeza na voz. Estava pensando sobre a proposta que você me apresentou ontem. O olhar dele se intensificou, como se pudesse ver através de suas dúvidas. Entendo que isso é um grande passo para você. A empresa precisa de uma mente criativa como a sua, mas eu também percebo que essa não é apenas uma decisão profissional. Maria interrompeu, sentindo que ali estava a conclusão. Mas é uma decisão pessoal, e eu não posso ignorar os sentimentos que envolvem minha vida. Principalmente meu relacionamento com Rafael. Ele pareceu entender, mas insistiu. Você precisa decidir o que realmente deseja. O que te fará feliz.
E talvez, só talvez, eu possa ser uma parte disso. As palavras dançaram no ar, pesadas e provocativas. Maria não esperava por essa nova variável em sua já complexa equação emocional. Como assim uma parte? A presença do CEO a fazia questionar suas prioridades. Um momento de silêncio pairou, e Maria percebeu que o que pensava sobre sua carreira não era tão simples quanto parecia. Uma escolha estava à sua frente, mas e Rafael? O que ela realmente queria para seu futuro? Desviando o olhar para a cidade lá fora, a resposta dela parecia se desvanecer. Uma opção, bela e tentadora, e outra, familiar e cheia de sentimentos. Qual delas ela escolheria? Quando finalmente se despediu do CEO, um misto de inquietação e expectativa ocupava seus pensamentos. O dia ainda estava longe de terminar, e com ele, as revelações que provavelmente moldariam seu futuro poderiam surgir. Ao sair do prédio, Maria encontrou Rafael sentado em um banco do parque próximo, perdido em seus pensamentos. Ele olhou para ela e, naquele instante, seu coração disparou mais uma vez. O que estava prestes a acontecer poderia ser o início de uma nova jornada. Mas seria o que ela queria? Enquanto se aproximava, percebendo a profundidade da conexão entre eles, uma nova dúvida surgiu em sua mente. Será que servir ao amor da vida dela exigia abrir mão de seus sonhos? Maria se aproximou de Rafael, o olhar dele mudando à medida que suas feições se tornavam mais explícitas. A expressão preocupada de Rafael se dissipou, dando lugar a um sorriso tímido que fez seu coração pulsar forte. Ela se sentou ao seu lado, mas a tensão no ar era palpável, como se palavras não ditas quisessem ser liberadas. Oi, ela disse, tentando soar leve, mas sentindo o peso da realidade em cada sílaba. Rafael inclinou a cabeça, observando-a com curiosidade. Oi. Você parece distante. Aconteceu algo na reunião? Naquele instante, Maria se sentiu dividida entre o desejo de ser completamente honesta e o medo de magoá-lo. Na verdade, sim. O CEO fez uma proposta, um desafio diferente, uma oportunidade que eu nunca esperei. Ele franziu a testa, o brilho de entusiasmo se esvaindo lentamente. E você está pensando em aceitar? Maria olhou para ele, tentando ler seus sentimentos. O que ela viu era um misto de apoio e insegurança, como se as suas escolhas pudessem afetá-los mais do que ela gostaria de acreditar. É complicado, Rafael. Tem muita coisa em jogo. Não é só uma decisão profissional. Eu sei que você é capaz de coisas incríveis, Maria, ele respondeu, com um tom suave. Mas e nós? E o que você realmente quer para sua vida? As palavras dele ecoaram em sua mente, e a frustração a envolveu. Por que tudo tinha que ser tão difícil? Era como se cada escolha estivesse entrelaçada com expectações e sentimentos, criando um labirinto emocional. Eu não quero te perder, mas ao mesmo tempo eu quero crescer, explorar novas possibilidades, disse ela, quase em um sussurro. Rafael suspirou e a olhou nos olhos, como se estivesse buscando respostas ali. O que você realmente sente por ele? O que ele representa na sua vida? A pergunta a pegou de surpresa. Maria hesitou, tentando organizar seus pensamentos. Ele tem uma visão que me inspira. Há algo nele que me faz sentir como se eu pudesse ser mais do que sou. Mas você é a minha base, Rafael. Você tem sido meu suporte em tudo isso. Um silêncio pesado se instalou entre eles. A sensação do mundo exterior desapareceu, e só havia espaço para a conexão que compartilhavam. Rafael pegou a mão dela, envolvendo-a. Eu quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique que você precise se afastar de mim. Mas não posso deixar de me perguntar se essa felicidade não será efêmera, se essas promessas de um novo futuro não são apenas uma ilusão. Maria sentiu uma onda de tristeza ao ouvir suas palavras. A insegurança dele a atingiu com força. Naquele momento, percebeu que a dúvida que a atormentava não era apenas sobre suas escolhas profissionais, mas sobre se estava disposta a arriscar o amor que tinha. Rafael me ajuda a esclarecer isso. Eu preciso de você ao meu lado nessa decisão. E se eu não conseguir ser o que você precisa? E se eu for um peso para você? A vulnerabilidade em sua voz fez seu coração doer. Maria apertou sua mão, buscando dar a ele um pouco de confiança. Você nunca foi um peso. Você é meu companheiro, meu amigo. Pode haver espaço em minha vida para os dois, se eu souber como equilibrar. A questão é, você consegue entender e aceitar essa luta interna de eu querer realizar meus sonhos sem perder o que construímos juntos? Os olhos de Rafael brilhavam, refletindo um turbilhão de emoções. Ele parecia dividido, mas ao mesmo tempo, profundamente atento. Acho que você precisa descobrir isso sozinha, Maria.
E seja qual for sua escolha, estarei aqui para apoiá-la. A resposta dele, ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa, deixou Maria sem palavras por um momento. A ideia de perder Rafael era assustadora. Mas será que ela poderia seguir seu coração e ainda manter esse laço? As perguntas a perseguiam à medida que ela olhava para o céu, que começava a mudar de cor com o pôr do sol. Uma nova perspectiva estava se formando dentro dela. O futuro parecia mais nebuloso do que nunca, mas também acenava com possibilidades. Com um nó na garganta, Maria decidiu que precisaria fazer uma escolha clara. E se afastar de Rafael fosse inevitável, talvez fosse a hora de um encontro com o CEO para discutir o próximo passo na sua carreira. Com o coração pesado, mas um novo sentido de propósito, ela murmurou: eu vou descobrir o que realmente quero. E, ao fazer isso, um sentimento profundo a dominou. Uma decisão iminente não seria apenas sobre trabalho, mas sobre amor e vida. O que ela sabe é que, independentemente da escolha, nunca mais olhará para trás. Mas antes que pudesse refletir mais profundamente, uma mensagem piscou em seu celular. Era do CEO, pedindo para se encontrarem novamente. A expectativa cresceu em seu peito enquanto uma nova pressão se instalava. Agora, ela tinha que decidir se estava preparada para essa conversa e tudo o que isso poderia significar para seu futuro. A ansiedade tomou conta de Maria ao ler a mensagem do CEO. Foi como se um trem estivesse se aproximando, e ela estava paralisada na linha, sem saber se devia seguir em frente ou recuar. Preparada? Ela sussurrou para si mesma. O que exatamente isso significava? A imagem de Rafael, com aquele sorriso esperançoso, invadiu sua mente. Ele sempre teve fé nela, mas agora a dúvida pairava como uma sombra. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, foi impossível não lembrar do que havia discutido com Rafael. O apoio dele era inestimável, mas ela também sabia que a vida que ele levava não a permitia sonhar grande. Seu olhar a encorajava, mas havia uma parte dela que precisava de mais do que a certeza de um amor estável. Era reconfortante, mas de alguma forma limitador. Chegou ao prédio onde trabalhava. O elevador parecia mais lento do que nunca. Cada andar que subia era uma contagem regressiva para o momento que poderia mudar tudo. O reflexo no espelho do elevador mostrava uma mulher que lutava contra as expectativas, ansiando por liberdade, mas temendo as consequências de suas escolhas. Finalmente, chegou ao andar do escritório do CEO. As paredes de vidro permitiam uma visão do espaço moderno, e as pessoas iam e vinham com a pressa do dia a dia. A porta do escritório dele estava entreaberta. O coração de Maria começou a acelerar ainda mais. Apenas mais um passo, ela respirou fundo e se dirigiu para ali, determinada a enfrentar o que quer que estivesse por vir. Assim que entrou, ele estava lá, de pé, de costas para ela. Ao se virar, o sorriso que ele ofereceu era contagiante. Maria! Que bom te ver! Ele a cumprimentou com um aperto firme. Mas havia algo no olhar dele que a deixou inquieta. Uma expectativa, um interesse que superava o profissional. Oi. Obrigada por me chamar, disse Maria, tentando manter a compostura. Ele sinalizou para que ela se sentasse. O escritório tinha uma atmosfera densa, carregada de decisões a serem tomadas. Eu queria discutir a proposta que mencionei na reunião. Acho que é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Maria sentiu um frio na barriga. Não era apenas uma questão de trabalho, mas algo que poderia desestabilizar todas as suas certezas. Sobre o que exatamente estamos falando? Sua voz soou mais firme do que ela se sentia. Quero que você lidere um novo projeto, um que realmente precisa de uma visão inovadora. Você seria perfeita para isso, Maria. É uma chance de crescimento imenso. Ele falava com uma paixão que fez os olhos dela brilharem. Mas no fundo, algo ainda a inquietava. E isso significaria uma mudança local e de equipe? Ela sabia que cada escolha tinha seu preço. Sim, a equipe seria nova, e o projeto exigiria sua dedicação total, ele respondeu, com um brilho competitivo nos olhos. Mas também considero que seria bom para você em termos de visibilidade na empresa. O que pensa? A voz dela escapou de seus lábios. E seus planos? O que vem a ser isso para nós dois, se for além do profissional? A pergunta saiu do fundo da alma, como um grito silencioso pela verdade. Houve um momento de silêncio, e a tensão no ar aumentou. Ele se inclinou para a frente, como se quisesse revelar um segredo. Eu admiro você, Maria. Há muito tempo não se trata apenas de trabalho. Eu sempre quis te envolver mais, e agora sinto que a oportunidade é perfeita. Essas palavras a atingiram como um raio. O que ele estava realmente dizendo?
O que isso significaria para tudo que ela já tinha construído? A confusão foi como um furacão dentro dela. E no mesmo instante, a imagem de Rafael tomou conta de sua mente, pairando sobre ela como um espírito protetor. Maria precisava tomar uma decisão, e rápido. De repente, a conversa não era mais sobre trabalho, mas sobre a própria essência do que ela queria para sua vida e seu coração. Percebeu que o dilema estava diante dela. O amor seguro de Rafael ou a nova possibilidade que lhe acenava com promessas de realização. A tensão foi quebrada quando ela se levantou, dizendo: "Eu preciso de um tempo para pensar em tudo." Isso. E, ao sair do escritório, ela sentiu a pressão aumentar, como se as escolhas do mundo estivessem sobre seus ombros. O que ela realmente queria? O que escolheria? Agora, Maria estava em uma encruzilhada. O futuro diante dela estava cheio de incertezas e o amor estava em jogo. Faltava só um dia para o prazo que o CEO havia definido. Levaria sua irrefutável paixão ou voltaria para o aconchego das certezas? A decisão surgia como um eco no seu coração inquieto, e a resposta poderia ser o foco de uma grande reviravolta. Antes que Maria pudesse admitir o que realmente gostaria de fazer, uma mensagem piscou novamente em seu celular. Dessa vez era de Rafael, perguntando se poderia vê-la. E enquanto ela olhava para a tela, uma pergunta pulsante surgia: "O que eu darei como resposta?" O tempo parecia escorregar entre os dedos de Maria, enquanto ela olhava para a mensagem de Rafael. O brilho da tela destacava palavras que eram como um chamado, mas também como um peso. Imediatamente, sua mente começou a rodar como uma roda gigante, alternando entre os momentos que tinha vivido ao lado de Rafael e os novos desafios que esperavam por ela. Queria correr nos braços de Rafael, mas ao mesmo tempo que o CEO lhe oferecia era um passo em direção ao futuro que ela tanto desejava. Respirou fundo e decidiu responder: "Sim, claro." "Onde você está?" Minutos depois, estava a caminho do café onde costumavam se encontrar, um lugar que cheirava a carinho e risadas compartilhadas. O ambiente aconchegante a acolheu, mas algo dentro dela estava agitado. O que diria? A primeira coisa que notou foi o jeito de Rafael, sentado na mesinha do canto, os olhos brilhantes, esperando-a com aquele sorriso que derretia suas preocupações. "Mari!" Ele se levantou, envolvendo-a em um abraço que trazia a sensação de lar. Sentiu o calor do corpo dele e sua insegurança começou a se dissipar, mas não por muito tempo. "Oi, Raf. Como você tá?" A dúvida pendia no ar como um mistério prestes a ser revelado. Ele sorriu, mas seus olhos denunciavam uma preocupação. "Estava pensando em nós, nas nossas conversas sobre o que queremos para o futuro." Havia um tom de seriedade nas palavras dele que a deixaram apreensiva. Maria tomou coragem. "Eu recebi uma proposta do CEO." Ao dizer isso, os olhos dele se arregalaram. O tempo que passaram juntos parecia viver em um misto de alegria e temor, como uma dança no topo de um muro. "A proposta é muito boa. Vou liderar um novo projeto, uma chance única." A esperança se misturava com a incerteza na sua voz, revelando um conflito interno que poderia desestabilizar tudo. O olhar de Rafael se endureceu. "E você acha que eu não sou suficientemente bom para acompanhar um sonho como esse?" A pergunta saiu com um tom de dor que a atingiu. Era como se um eco de insegurança reverberasse entre os dois. "Não é isso, Raf. É sobre o que eu quero, sobre o que nós queremos." Maria não sabia como expressar o turbilhão de emoções. Ela ainda amava Rafael, mas a oportunidade parecia tão brilhante, tão distante ao mesmo tempo. Ele cruzou os braços, a tristeza começando a contornar suas feições. "Você realmente sabe o que quer? Ou acha que se afastar de mim vai te fazer mais feliz?" Maria hesitou. A fragilidade do momento lhe pareceu esmagadora. Ela queria a certeza de Rafael, mas ao mesmo tempo não queria ser a responsável por refrear seus próprios sonhos. Um silêncio pesado pairou entre os dois, como se o mundo tivesse parado. "E se eu disser que também tenho uma proposta?" A frase deixou Maria intrigada. Rafael respirou fundo e continuou: "Eu estou disposto a suportar essa distância se isso significar que você vai ser feliz. Mas, e se você decidiu que essa mudança é algo apenas por ego? Não tem certeza sobre o que pode perder aqui." A sinceridade nas palavras dele fez seu coração doer. Um misto de orgulho e dor brotava dentro dela. Ele estava certo, mas como poderia colocar isso em palavras? "Rafael, eu realmente quero que você seja parte do que estou prestes a decidir. Mas eu preciso descobrir quem sou sem você às vezes. Eu só não quero perder você." A conversa soou quentes como brasas, ardendo em promessas não ditas. O dilema entre amor e ambição começava a tomar um novo sentido, mas ao mesmo tempo uma imagem clara emergia dela mesma,
alguém que poderia se perder no labirinto das escolhas que ainda precisava fazer. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos, como se quisesse ancorá-la. Maria, por favor, não se esqueça de quem você é. Essa proposta pode brilhar mais que 1000 estrelas, mas é você quem precisa decidir se essas estrelas são realmente o que você deseja. O peso daquela conversa fez refletir ainda mais. A verdadeira questão estava se Rafael seria um suporte ou um obstáculo em sua busca pela liberdade. E enquanto o café pulsava com a vida ao redor, ela sentiu que as escolhas da vida não eram simples. Maria olhou nos olhos de Rafael, cujo olhar era um mar de sinceridade. O tempo que restava estava se esgotando, e a mensagem do CEO ainda ecoava em sua mente. Com um aperto no peito, ela começou a projetar sua resposta, consciente de que suas decisões moldariam não só seu futuro, mas o futuro com Rafael. Faltava pouco para a decisão final e logo perceberia que algumas escolhas estavam além de suas mãos. Eu vou decidir, mas você precisa saber que pode ser mais doloroso do que imaginamos. As palavras pairaram no ar e a realidade da escolha estava prestes a se desdobrar, levando-a a um abismo de incertezas que ela nunca imaginou enfrentar. O que realmente poderia acontecer em suas vidas nos próximos dias? A resposta estava tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Maria respirava fundo, sentindo o peso das decisões que a cercavam. A conversa com Rafael havia sido intensa, um choque de sentimentos e realidades que a deixava inquieta. O amor que ela nutria por ele era profundo, como raízes firmes que a seguravam em meio à tempestade da vida profissional e das ambições que agora acenavam com oportunidades irresistíveis. Ela se lembrou das palavras que Rafael havia dito: você precisa decidir o que realmente deseja. Um eco simples, mas que novamente parecia ressoar em seu interior. Maria queria crescer e, por mais que o amor a preenchesse, a sensação de estagnação a apavorava. Seria possível conciliar as duas coisas? O desejo por reconhecimento e sucesso, e ainda a possibilidade de um amor real? Determinada a explorar suas opções, Maria se dirigiu para a empresa, munida de uma nova perspectiva. Era hora de se reunir com o CEO e discutir esse projeto que poderia mudar tudo. Ao entrar naquela sala, sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. As palavras que ela precisava dizer eram como fogos de artifício prestes a estourar. Maria. Fico feliz que você tenha vindo, disse o CEO. Um sorriso que misturava charme e seriedade emoldurando seu rosto. Obrigada por me receber. Pensei bastante sobre a proposta, respondeu Maria, puxando no fundo da mente a força que acumulava desde o reencontro com Rafael. Ótimo, eu estou ansioso para ouvir sua decisão, ele respondeu, camaradagem transparecendo em sua voz. Maria sabia que ela era o centro daquela proposta, a chance de não só alavancar sua carreira, mas talvez também de encarar o que sempre quis, o respeito e a validação dos que muitas vezes a subestimaram. Eu quero aceitar, disse Maria, a sinceridade pulsando em seu peito. Estou pronta para liderar o projeto. Ele sorriu de forma ampla, claramente satisfeito. Então, vamos fazer isso acontecer. Estaremos caminhando para um futuro brilhante. A conversa fluiu, planos e estratégias foram desenhados, mas enquanto pensava sobre mapas de crescimento e visões de negócios, Maria não conseguiu deixar de sentir a ausência de Rafael. O que isso significava para eles? A conexão que havia cultivado com Rafael durante todos aqueles anos era inestimável, um tesouro que não podia ser descartado. Quando finalmente saiu da reunião, a realização de que havia escolhido seguir em frente com a carreira não a fez se sentir tão leve quanto imaginava. No fundo, uma parte dela ainda ansiava por Rafael, por aquele amor que sempre foi genuíno. A ideia de deixar tudo para trás a apavorava. Em busca de clareza, Maria se dirigiu ao parque onde costumava encontrar Rafael. O pulmão se enchia de ar fresco, enquanto as folhas dançavam ao vento, como se o próprio universo estivesse dizendo que ela precisava de um momento de paz. Quando avistou Rafael sentado em um banco, sua mente parecia congelar, cheia de pensamentos desencontrados. Ele a viu se aproximar. Por um instante, os dois trocaram olhares que falavam mais do que 1000 palavras. Havia uma fragilidade na expressão de Rafael, como se ele pudesse sentir a confusão em seu coração. Você tomou sua decisão? Ele questionou, e a tensão no ar era palpável. Maria sentiu, a insegurança transparecendo em seu olhar. Eu aceitei a proposta do CEO. Vou liderar um novo projeto, e isso pode ser a chance que eu esperava. Os olhos de Rafael brilharam, mas logo uma sombra de preocupação nublou seu rosto. Isso é incrível, Maria. É tudo o que você sempre quis, não é? Mas havia algo nas palavras dele que trazia um peso, uma ansiedade quase palpável. Sim, mas ela hesitou. Sinto que deixei um pedaço de mim para trás. O que temos ainda é especial para mim,
e fico com medo de que ao seguir por esse caminho, eu te perca. Rafael respirou fundo, a gravidade em seu olhar mostrando que ele também lutava com os próprios medos. Você nunca me perderá. Mas você precisa se encontrar primeiro. E se isso significa crescer e brilhar, que assim seja. As palavras dele eram um ferimento e um remédio ao mesmo tempo. O amor que ele mostrava, sua generosidade e compreensão a fizeram perceber que, mesmo que os caminhos fossem diferentes, ainda haveria um espaço para cumplicidade e carinho. Não era uma despedida, mas uma evolução, mesmo que eles não soubessem o que o futuro reservava. O que você quer para nós, Rafael? Perguntou Maria, sentindo o peso da incerteza. No fundo, eu quero que você seja feliz. Se isso significa apoiar sua jornada, farei isso. Mas também quero que você nunca esqueça quem você é e o que sente por mim. Maria notou que o ciclo que havia se estabelecido entre os dois precisava evoluir, assim como cada um deles, individualmente. Acho que podemos ser amigos, mesmo em meio às mudanças. O sorriso de Rafael voltou a surgir, e essa luz fez o coração de Maria se acender novamente. A amizade é o começo de tudo. Com esse pacto não dito, Maria sentiu que poderia seguir em frente. Ela estava pronta para liderar seu projeto, para sonhar e realizar, e sempre haveria um lugar especial para Rafael em seu coração. O futuro se desenhava diante dela, desafiador e brilhante, e sabia que a transformação também significava aceitar o amor, mesmo que as formas dele mudassem. E assim, com um novo propósito, Maria decidiu que iria viver intensamente cada momento, abraçando tanto a carreira quanto todas as possibilidades que a vida ainda tinha a oferecer. E agora, é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar criando esse conteúdo incrível. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, porque sua opinião conta. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Eles vão agradecer. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal.